Então, aqui, ó, na nossa verificação de aprendizagem, tem uma atividade relacionada ao que foi explicado na aula e a esse material de apoio aqui. Aí, aqui temos questão de número 1. Olha os cachorros latindo. A aula online é isso, né, gente? Qual o processo de propagação de calor que não precisa de contato? Essa daqui, eu não sei se ficou bem clara para vocês, né? Mas quando a gente vai ver aí a forma de propagação de calor da condução, da convecção, a gente vê que precisa que haja contato entre dois corpos ou contato com o meio externo, né, para que tenha essa troca de energia, essa troca de calor. Quando a gente fala de radiação, aí a gente já não precisa que haja um contato com outro material, ok? Igual aqui, por exemplo, né, a gente tem um exemplo de radiação aí que são os raios solares, certo? Então, é uma forma de troca de energia por meio de irradiação, ok? Que consegue acontecer mesmo que tenha, por exemplo, o vácuo, ok? Então, nessa questão aqui, alguém ficou com dúvida? Alguém não entendeu o que o enunciado quis dizer ou todo mundo conseguiu responder? Gente? Eu consegui responder. Vocês conseguiram entender a pergunta? Sim. Não, ok. Sim. Então, ainda coloquei aqui, ó. Irradiação, que é o processo de transferência que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Então, a única forma de propagação de calor que não precisa, né, diretamente de um contato com outro meio é o processo de irradiação. As demais todas precisam, ok? Sim? Tá ok, gente? Ok, professora. Certo. Na questão de número 2, fala assim: complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Todo mundo conseguiu responder? Sim. Lê para mim a sua resposta, Sim. por favor. Eu, professora? Pode ser, pode ser. Como eu copiei, aí em vez de eu copiar o texto todo, eu coloquei só as respostas. Ficou primeiro átomos, depois energia, depois moléculas, depois temperaturas e depois lentamente. Ok, então lê para nós aqui na apresentação a frase completa. Os átomos e moléculas do objeto com temperatura maior estão se movimentando com mais energia, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas de objeto com menor temperatura se movem mais lentamente. Ok. Então aqui, pessoal, vocês só iam reorganizar essas palavrinhas que estão soltas. Então, de um jeito que tivesse sentido aqui para a nossa frase, né? Então, a gente sabe que átomos ou moléculas, né, do objeto com temperatura maior estão se movimentando com mais energia, né? Então, quanto maior a temperatura, mais elas vão se movimentar, certo? Enquanto os átomos e moléculas de objeto com menor temperatura se movimentam mais lentamente. Então, é igual aquele exemplozinho que eu mostrei para vocês lá na nossa aula. Deixa eu só aceitar o colega aqui rapidinho. Voltando aqui. Bom, questão de número 3. Então, tá aqui. A convecção é o efeito que explica a transferência de energia por meio. Então, aqui eu já coloquei o gabarito para vocês, né? Da mudança de posição e equilíbrio de temperatura através da densidade. Teve alguém que ficou com dúvida nessa questão aqui, que não entendeu essa questão? Boa tarde, professora. Boa tarde. Teve alguém que ficou com dúvida nessa questão? Não? Então tá, aqui a gente está falando um pouquinho sobre a convecção. A convecção é aquela troca de energia entre fluidos. Lembra? A gente teve o exemplo do ar-condicionado, o exemplo da geladeira, porque envolve aqui, ó, densidades diferentes.
O ar-condicionado, por quê que ele é colocado na parte mais alta, né, na casa da gente e na parede? Sempre que a gente observa, chega num local e vê um ar-condicionado, a gente percebe que ele está na parte mais alta, não é? Ou eu estou falando alguma besteira? Gente, interage comigo. Certo, professora. Porque lá em cima ele vai soltar o ar frio, ok? E esse ar frio, ele tem a tendência a fazer o quê, pessoal? A gelar o local. Mas por quê? Se ele está lá em cima, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, não é? Sim. Então, o ar frio, ele tem a densidade, uma densidade maior. Tem alguém com o microfone ligado aí. Então, esse ar frio, ele tende a descer. E o ar quente, que está ali embaixo, ele tende a fazer o quê? Subir. Perfeito. Isso aí vai formando um ciclo, que é o que faz o ambiente se resfriar. É igual quando a gente pega algumas geladeiras, principalmente as geladeiras de modelos mais antigos, em que não tem o freezer separado da geladeira. A gente vai observar que o freezer ele sempre fica na parte mais alta da geladeira, certo? Vocês já perceberam isso? Sim. E justamente por causa desse mesmo efeito que ocorre no ar-condicionado. Porque o ar frio ele é mais denso, então ele tende a descer por ser mais pesado. E o ar quente ele tende a subir. E isso é o que faz com que as coisas se refrigerem, ok? Todo mundo entendeu essa questão? Sim, professora. Perfeito. Sim. Vamos lá então. Mas, professor, Oi. se tem geladeiras que tem o congelador em cima, né? Mas e as geladeiras que tem o congelador embaixo? São geladeiras que já têm um sistema moderno. Então, você pode observar que eles têm compartimentos diferentes. Tanto que você vai abrir com portas diferentes, né? O freezer lá embaixo tem a própria porta dele e a parte da geladeira que está em cima tem a própria porta dela. E aí o sistema de refrigeração já veio diferente desses modelos mais antigos, né? Em que é uma refrigeração só ali para toda aquela geladeira, tá bom? Ok? Ok, professora. Mais Entendi. alguém? Tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá então. Não. Aqui, questão de número 4. Então a gente vai analisar as questões e ver se as afirmações são verdadeiras ou são falsas, ok? Então aqui, primeira afirmação. O processo de condução se dá pelo contato direto através da mudança de posição que ocorre pela densidade. E aí, pessoal, vocês marcaram o quê? Sejam verdadeiros. F. Falso. Certeza? Ninguém marcou verdadeira? Eu não. Se errou, não tem problema falar não, tá bom? Então, por que isso acontece, né? No processo de condução, né, o contato se dá pelo contato direto através dos choques entre átomos ou moléculas até equilibrar sua energia, ok? Então, essa questão aqui, ela ficou errada, né? Porque não é através da mudança de posição da densidade, né? Aqui, ó, toda vez que eu me refiro à densidade, eu estou falando de convecção e não de condução, tá? Oi. Licença, essa atividade de que dia? Não entendi. Essa atividade de que dia? De ontem. Sim, obrigado. Por nada. Letra B. Letra B fala assim: a irradiação é um processo perigoso, pois pode causar danos e até morte. Por que essa afirmativa é falsa, pessoal? Porque a irradiação é um processo que ele é necessário para que haja vida. Por exemplo, né, a gente vê aí os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. Eles são essenciais para que haja vida na Terra. Sem eles, né, não seria possível existir vida. Então, assim, essa afirmação é errada por isso. Claro que se você se expor demais, ou se continuar tendo aí, né, esses problemas que a gente vem tendo
em relação à poluição, a buracos que vem se formando na camada de ozônio, vai causar um dano, né? Mas a irradiação é necessária, tá bom? Para que haja vida. Tem alguém com o microfone ligado. 6. Irradiação não precisa de contato direto para ocorrer transferência de energia? Correto, foi o que a gente falou lá na primeira questão, tá bom? E D, a convecção ocorre em líquidos e gases. Certinho. Toda vez que a gente fala em convecção, lembre-se da geladeira e do ar-condicionado, para ficar mais fácil de vocês fixarem isso aí, ok? Aí aqui na questão 5, vocês iam elaborar um mapa mental, né, com as características das propagações de calor, né, que envolve condução, convecção e radiação. Então, aí já era uma resposta pessoal, ok? Alguém sentiu muita dificuldade no desenrolar, no desenvolvimento da atividade? Como que foi para vocês? Eu quero que vocês sejam sinceros comigo, porque a gente chega aqui e pergunta, gente, teve alguma dificuldade? O pessoal, não, deu certo, consegui. Mas aí quando vai fazer uma prova, ou vai tentar responder, acaba errando. E aí eu quero que vocês sejam, né, sinceros. Professor, achei difícil. Mais ou menos. Para eu poder observar onde vocês estão com dificuldade e a gente trabalhar mais nisso. Então eu quero que vocês me digam aí, como que foi? Achei fácil. Fácil? Felipe e Bernardo? Você está escovando os dentes? Eu vou organizar. Felipe, depois você escova os dentes. E os demais? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Todo mundo conseguiu fazer? Como que foi? Tá achando o conteúdo difícil? Tá achando o conteúdo fácil? Professora, eu tô confundindo os termos ainda. Como que tá? Então, vamos ver aqui. Professora, uma coisa. Se eu sair da aula é porque meu celular descarregou, viu? Tá bom. Letícia, conversa um pouquinho aqui comigo. Processo de condução e convecção. Para você é a mesma coisa? Oi, professora. Você consegue me falar a diferença do processo de condução e do processo de convecção? Eu não sei, professora. Não? Alguém sabe me falar? Qual a diferença de condução e de convecção, gente? Condução é como, por exemplo, uma panela é esquentada pelo fogo. Certo. E convecção eu acabei de esquecer. Esqueceu? Tá, vou repetir aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha só, toda vez que eu falo em condução, lembra, a palavra condução se parece com conduzir. Então, se eu estou falando de condução, use o exemplo da Ana Gabriela, por exemplo. Pensa numa panela. Eu coloquei uma panela no fogo. Aquela panela está ali aquecida. Vamos supor que a minha panela é de metal. Vai chegar um momento que a minha panela ela vai ficar quente, não vai? Se eu for com as minhas duas mãos pegar aquela panela, o que vai acontecer com as minhas mãos? Vão queimar. Vão queimar, né? Porque ali está tendo uma condução de calor. O calor ele está se espalhando. Mas se a gente observa as panelas, a gente percebe, por exemplo, que os cabos são ou de plástico ou de madeira, porque eles servem como um tipo de isolante térmico, não é? Então, a gente consegue pegá-las ali. Vai demorar para aquele calor chegar até ela. Aí, para ficar mais fácil ainda entender isso, estou com a panela quente, cheia de caldo. Caldo fervendo ali dentro. Aí eu fui lá me servir do caldo. Coloquei, aí passou um pouco, eu senti vontade de repetir. Vou lá me colocar caldo novamente. Só que eu tinha esquecido a colher de servir dentro da panela, com a tampa fechada. Quando eu vou pegar naquela colher, o que vai acontecer com minha mão? Vai queimar. Queimar. Por quê? Vai queimar a mão. Isso mesmo, porque aquela colher de servir que eu deixei dentro da panela, ela fez o quê? Ela esquentou, não foi?
E ela esquentou por quê? Porque teve uma Professor? condução de calor. Oi, Felipe. E hoje, né, eu fui no almoço, né? Ah, não, foi no café da manhã que eu fiz o ovo. Eu tava mexendo com o garfo, eu deixei o garfo lá e acho que fui pegar o sal. Quando eu vi, porque aqueles garfos tem aquele negócio de segurar os peixes plásticos. Sei. Aí eu deixei lá, quando eu fui pegar, ele tava um pouquinho derretido. Queimou, né? Porque teve uma condução de calor. Então, isso que acontece. Se eu tô com a panela quente, eu esqueço a colher ali, aquela colher vai aquecer, ela vai ficar quente, porque vai ter uma condução de calor. Perfeito? Entenderam? Sim? Agora, quando eu falo em convecção, só lembrar do ar-condicionado e da geladeira. Aí eu tenho que ter gases, eu tenho que ter fluidos ou tenho que ter líquidos para que isso aconteça. Eu tenho que ter um meio aí para que isso aconteça. O ar-condicionado, ele libera o ar frio. Esse ar frio ele se mistura com o ar quente e resfria aquele local. Então isso acontece através da convecção, que é como se fosse uma corrente de ar que vai se formando. Tá bom? E aí radiação, lembrem-se aí dos raios solares, né? Que eles vêm, aquecem aqui o nosso ambiente. O micro-ondas também libera ondas eletromagnéticas, certo? Então, é um meio de troca de calor. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, professora, sem dúvidas. Não. Ok, ótimo. Pessoal, então a gente vai encerrar nossa aula. Os colegas que não terminaram a atividade, eu vou dar para vocês até 5 da tarde de hoje para ir lá e postar a atividade na plataforma, tá bom? Não deixem de fazer. E aí na sexta-feira, às 8h10, não faltem, porque a gente vai fazer uma revisão para o nosso simulado. Eu vou fazer a correção da